Em nome... Só um minutinho. Ativar aqui o gravador. Em nome de todos os colegas, eu dou as boas-vindas. E o professor Leandro Figueiredo Nunes, de Salvador, Bahia, está ministrando esse curso. Seja bem-vindo, professor, e você tem a palavra. Muito obrigado pela receptividade mais uma vez. A nossa primeira aula foi excelente, assim, do ponto de vista de interação, né, de troca de energia, de troca de conhecimento, de troca de ideia. Foi muito bom, me senti muito à vontade. Tá? Então, espero que hoje a nossa aula quer falar sobre, talvez, o principal ponto, a espinha dorsal dos trabalhos acadêmicos, que é o problema de pesquisa, que é a razão de existir de um problema, ou que é a razão de existir de um texto acadêmico. É o problema de pesquisa, né? É essa inquietação. Eu adoro essa palavra, inquietação. O mundo, ele é movido por inquietações. O homem, durante seu processo histórico de formação, ele sempre foi movido por essa inquietação. É por isso que nós estamos aqui hoje. Não sei se eu já consegui dividir a tela com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo muito bem, doutor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque eu sou meio leigo ainda. Compartilhar a tela, esse verdinho aí no meio. Compartilhar a tela. Aí dá um ok, né? Uhum. Que agora foi. Vocês estão vendo aí? Não. Estou ouvindo. Não, vendo a tela compartilhada. Acho que não, né? Não compartilhou, né? Não, tenta de novo. O que aconteceu? Esse negócio... Eu acredito que alguém tem que autorizar ele a compartilhar a tela, não? O anfitrião? Eu acho que eu vou ter que fazer. Acho que agora eu vou conseguir, ó. Vamos ver. Vai, tenta aí. E agora, vocês conseguem ver? Não, ainda não. Tenta novamente, professor. Vamos ver se agora dá. Agora vai. O Gerson tinha razão, Gerson. Agora foi. Agora está tudo lindo e maravilhoso. Deixa eu só... Tá para todo mundo ver aí? Tá, né? Todo mundo está vendo? Tela? Estou, perfeito. Ótimo. Então, gente, hoje vamos falar, né, de um assunto que é o meu preferido da escrita acadêmica, que é a construção da problemática e a definição do escopo, que nada mais é do que problema de pesquisa, a espinha dorsal de todo o trabalho acadêmico, gente. Se a gente não tem em mente o que a gente quer, onde a gente quer chegar, a gente dificilmente vai conseguir fazer um trabalho digno de nota. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, primeiramente vamos para o conceito, né? É o início de todo o trabalho. É ele que estrutura as outras fases da pesquisa. Tem a ver com algo da realidade que ainda não foi compreendido e, por isso, problemático. Por que não é problema? Porque é algo que ainda não foi descoberto, que causa discussão, que causa dúvida, que causa confusão. É um problema. É aquela coisa que eu vou chamar de novo, que é a palavra que eu amo, inquietação, que causa inquietação. Por isso que o nome é problema. É por isso. Então, assim, a gente precisa, antes de mais nada, entender o peso que há nesse nome, problema. É por isso que o nome é problema. E ele é para ser entendido como um problema. E todo problema, lembra de matemática? Ele precisa ser o quê? Resolvido.
Então, assim, a gente precisa ter em mente o peso, o significado dessa palavra. Mas, infelizmente, as pessoas, a grande maioria das pessoas só se apega ao significante, que é a formação das palavras. Problema: uma palavra de 8 letras. Só se apega às 8 letras, não se apega ao significado que há por trás desse significante de 8 letras. Então, assim, primeiramente, a gente precisa entender o peso da responsabilidade, que é um problema de pesquisa. Mas só que a gente, muitas das vezes, a gente está na escuridão. O problema, ele é a escuridão. Ele é o nada. E um dos grandes problemas, fazendo um trocadilho, né, do problema de pesquisa é a falta de clareza. Como assim, Léo? A falta de clareza. Estamos numa situação em que eu apresento o meu projeto e eu não sei do que ele fala. Eu não sei qual a inquietação que há por trás daquilo. Eu não sei qual o questionamento eu vou querer dirimir daquilo que foi apresentado. Falta clareza. E é muito comum acontecer algo que aconteceu comigo, que eu vou explicar daqui a pouco. A gente tem que ter em mente o seguinte: o que aquele texto quer contribuir para solucionar? Esse texto que eu estou escrevendo, ele quer contribuir com o quê? A lanterna está com você. Vamos clarear isso? Vocês já pararam para perguntar? Poxa, esse meu texto quer contribuir com o quê na área acadêmica? Eu sou da área de direito. Eu sou da área de pedagogia. O que esse fragmento que eu estou estudando, o que ele vai contribuir para solucionar de problema naquela área acadêmica e pelo fato da área acadêmica estar inserida dentro de um contexto social, o que isso vai me possibilitar de resolução dentro dessa sociedade que eu faço parte? Antes de mais nada, antes da gente dar continuidade, a gente também precisa entender a trilha acadêmica. Como assim? Vamos lá. O texto e a trilha acadêmica. Primeiramente, nós temos a monografia de graduação. Né? É preciso demonstrar que seriam os principais aspectos do assunto escolhido. Por exemplo, eu escolhi falar dos bairros periféricos de Salvador. Eu preciso demonstrar que seriam os principais aspectos daquele assunto que eu escolhi. Eu tenho que ter em mente que existe uma bibliografia, vários autores que falam a respeito daquilo, e eu preciso ter noção, mais ou menos, de quais autores eu vou pegar, quem eu vou referenciar, e falar de uma forma até mais generalista, porque eu estou ainda no meu processo, no meu caminhar, no meu início de caminhar acadêmico. Ok, fiz minha monografia de graduação, mas eu quero agora levar a coisa mais a sério. Eu quero dar um passo a mais. Quero fazer o meu mestrado, fazer a minha dissertação. Aqui é o que existe. Há a necessidade de saber toda a literatura sobre o assunto estudado. Fazer uma relação detalhada de cada um. Opa, aqui o negócio já ficou mais sério. Eu vou pegar toda aquela carga bibliográfica que eu trouxe da minha graduação e vou começar a funilar. Aí depois eu vou dar mais um passo. Vou para o doutorado. Aí tem minha tese. Além de conhecer toda a literatura, tem a capacidade de contribuir com novos conhecimentos. Aqui temos uma investigação original. Peraí, o que isso tem a ver com o problema de pesquisa? Se eu não tiver, desde o início, uma inquietação, desde lá da minha graduação, que eu consiga ir afunilando, até fazer com que o meu trabalho, com que o meu caminhar acadêmico se torne uma investigação original, quando eu não tenho isso em mente, isso aqui vai ser impossível acontecer. Aconteceu uma situação essa semana, chegou uma cliente para mim.
ela, assim, não vou ser antiético, porque não estou falando o nome dela e nada, então tá tranquilo. Ela chegou para mim, ela fazendo o mestrado dela, ela queria que eu a ajudasse a fazer a introdução apenas. E eu perguntei, fui fazendo as perguntas a ela, toda aquela base, né, de uma introdução da RT, objetivo principal, objetivo específico, metodologia, uma prévia da conclusão do trabalho e tal. Ela nada sabia. Acreditem, ela não sabia o que era referência bibliográfica. Aí eu perguntei, olha, me desculpa, mas como você passou pela graduação? Se nem uma referência bibliográfica você sabe o que é. E como a questão do problema de pesquisa sempre me inquieta, qual é o seu problema aqui? Qual o motivo de você estar fazendo? Ela não sabia o que era. E, obviamente, eu não tomei conta dessa cliente. Mas percebam como as coisas hoje em dia estão. Onde é que nós estamos falhando nesse processo acadêmico? Tem alguma coisa estranha. Eu falei isso semana passada e vou repetir. Tem alguma coisa estranha nesse processo. Eu não sei se é pelo glamour do título, que as pessoas vão atrás, de fazer um mestrado, depois fazer um doutorado. Não sei se isso é isso que motiva as pessoas apenas. Mas, assim, eu sinto falta daquilo que eu vou dizer daqui a pouco, que é um dos pilares de se fazer um programa de pesquisa. Eu vou contar agora outra história, antes de passar o slide, porque esse slide tem a ver com a história. Quando eu fiz a minha monografia, minha graduação, o que eu quis fazer? Eu quis mostrar que o desfile de uma escola de samba de 89 da Beija-Flor, que falava sobre mendigos e tal, tinha a ver, era um espetáculo que falava de uma tragédia, da mesma forma que a publicidade é um espetáculo, e tinha um publicitário, uma campanha da Benetton, não sei se vocês conhecem essa marca, na década de 80, início da década de 90, que também fazia muita campanha publicitária falando de mazelas sociais, como AIDS, apartheid. Eu quis mostrar que 2 espetáculos se renderam ao caos. Aí, quando eu fui apresentar minha dissertação, eu fui humilhado, digamos assim. Por que eu fui humilhado? Um dos componentes da banca disse o seguinte: vem cá, você quer mostrar algo muito evidente. É óbvio que eles quiseram se aproveitar da situação de miséria para tentar ser diferente, se aproveitar disso e ganhar os holofotes. A Benetton vender muito e a Beija-Flor querer ser a campeã do carnaval daquele ano. Eu não trouxe nada de novidade. E aí que vem. Eu quero mostrar que esse é o maior problema de um programa de pesquisa. Se você... Eu quis mostrar que, com aquela minha monografia, esse é o maior problema de pesquisa hoje. Eu quero mostrar aqui. Se você quer mostrar aqui, então pode ir para casa. Você não tem mais o que fazer aqui. Se você quer só ter um trabalho, entre aspas, de mostrar alguma coisa que você já tem em mente que é aquilo, isso para a gente pouco importa. Qual é a contribuição que você está dando para a sociedade, para a academia, com esse eu quero mostrar que? Se é algo evidente. Se é a mesma coisa que 2 e 2 são 4. Então, assim, é muito comum, eu como reviso muito, né, faço muita revisão, tá lá, eu quero mostrar que... Mas, assim, eu não posso interferir, né? A pessoa me pagou só para fazer a revisão gramatical, ou a formatação em ABNT, Apple Vancouver. Eu não posso fazer nada. Às vezes dou um toque, né? Só dou um toque e tal. Mas eu quero mostrar que não é problema, gente. O problema já não existe aí. Aí você só quer ratificar uma certeza que você já tem.
uma pesquisa só se justifica se ela for contribuir para o conhecimento de uma parte da sociedade que a gente pouco conhece. Então, eu não posso vir aqui dizer que eu quero mostrar que... não sei se o Sancler acho que participou de uma situação que aconteceu no Twitter essa semana. Eu sou twitteiro, tá, gente? Eu amo o Twitter. É meu diário. Aliás, o Twitter me faz ter disciplina até. E aconteceu uma situação que eu achei muito chata e desagradável. Que foi o seguinte. Um menino gay incitou uma ação de homofobia a outro gay. Eu achei aquilo um absurdo. Eu fiquei revoltado. E aí eu me questionei. Por que isso acontece? Isso acontece. Gay homofóbico acontece. Preto racista tem. Mulher machista existe. Isso é um fato. Mas nesse caminhar, nesse fato, qual o porquê disso? Quais as lacunas, quais as aberturas que existem nesse processo de... Eu sei que existe, mas há porquês nesse processo até existir. E é aí que está o problema. Essas lacunas, essas aberturas. E é aí que nós, como pesquisadores, temos que entrar nesse porquê. Onde estão os problemas? De onde nasce? Como descobrir um? É aquela coisa que eu falei. É aquilo que inquieta. É o que não tem resposta, é o que provoca discussão ainda na comunidade. E ninguém até hoje conseguiu descobrir. Ou até hoje, ninguém se debruçou em cima daquele problema para poder querer resolver. Então, assim, o que o programa de pesquisa tem que ter? Trazer algo que não se entende bem. Eu quero entender do porquê esse grupo de homens gays são homofóbicos com outros gays. Eu quero entender bem isso. Isso não está resolvido na minha cabeça. Eu preciso entender o porquê isso acontece. Aí, depois você vai e pergunta, mas isso merece ser pesquisado? Isso tem musculatura suficiente para eu poder me debruçar? Será que ele vai me dar um questionamento relevante para que eu possa me debruçar, ir atrás de referências e tentar entender por que isso acontece? Vai ajudar a produzir conhecimento sobre aquele caso? Tem que questionar. Se você tem essas três respostas, essas três perguntas e as respostas forem sim, você tem um problema. E nesse caso específico, desse exemplo que eu trouxe, esses três pontos se encaixam, tá? Porque para mim é um fenômeno. Esse fenômeno de autossabotagem, né? De grupos que são minoritários, que são minorias, que sofrem pressões, violências de todos os tipos, de todas as ordens, e esses grupos têm subgrupos que atentam contra os grupos. Então, assim, a gente precisa entender por que isso acontece. Então, vale a pena? Parece ser pesquisado? Está dando para acompanhar, gente? Está dando para entender o ponto de vista que eu estou passando? Lá? Sim, professor. Sim, está ótimo. Pode continuar. Pergunta de pesquisa tem que ser simples, passível de ser entendida por quem? Por pessoas que são de fora da academia, por todo mundo. Eu trouxe uma foto do Carnaval de Salvador. Ou seja, todo mundo precisa entender a pergunta da pesquisa. Ela tem que ser simples. Porque eu acabei de dizer o seguinte: a pesquisa, ela é importante dentro do meio acadêmico, mas a gente tem que entender que esse meio acadêmico ele está inserido em onde? Numa sociedade, numa realidade social. Então, as pessoas que estão fora dela, aquele trabalho é feito para essas pessoas também. E essas pessoas, elas precisam
é entender a pergunta que é feita. Por que aquela mulher é machista? Por que eu tenho crianças pedindo bala na rua? São perguntas que precisam ser facilmente entendidas por quem é e por quem não é dentro do meio acadêmico. Então, todo mundo tem que entender a pergunta. Vamos lá. O problema de pesquisa, gente, é pergunta, é questionamento. É uma lacuna que está ali aberta, ainda não existe uma resposta, ainda há dúvidas sobre aquele assunto, e vocês questionam. E esse questionamento é entendido por todo mundo. E você vai em busca dessa resposta. A pergunta de pesquisa ajuda muito no processo de revisão bibliográfica, que será até o nosso próximo assunto, tá? Não na semana que vem, porque foi adiado para daqui a 2 semanas, porque semana que vem é carnaval. Mesmo não tendo carnaval, mas vai ter carnaval em algumas cidades, clubes fechados e tal. Então, a nossa aula vai ser daqui a 2 semanas, sobre revisão, sobre referência bibliográfica, né? Levantamento bibliográfico. A pergunta de pesquisa ajuda muito no processo de revisão bibliográfica. Por exemplo, eu descobri que que um determinado livro tem o que eu busco. E lembrando que eu estou em busca da resposta da pergunta que eu fiz, tá? Mas eu estou vendo que aquele livro não tem elementos que vão me ajudar a responder essa pergunta. Então, ele já fica de lado. Ah, mas tem aquele artigo ali. Opa, aquele artigo eu percebi que ele tem elementos que podem me ajudar a encontrar uma resposta. Opa, já vou guardar aqui, já vou anotar. Pronto. Então, assim, a gente vai o quê? Começando a selecionar conforme a pesquisa. Se eu tenho uma pergunta clara, se eu tenho um problema claro, ele vai me ajudar muito com o meu levantamento bibliográfico. Está dando para entender? Tipo, eu tenho uma pergunta a fazer. Tipo, por que grupos minoritários agem contra o seu próprio grupo? Se aquele livro já me encaminhar para a resposta da pergunta que eu quero, esse livro vai ser minha referência bibliográfica. Assim, não vou aprofundar muito, né? Até para a gente guardar para a nossa próxima aula. Mas assim, gente, eu trouxe essa questão da revisão bibliográfica porque, de fato, se eu tenho uma pergunta clara, eu vou aonde? Vou ser direcionado para um conteúdo teórico específico. Não vou ficar igual segue um tiroteio, desculpa o trocadilho, mas procurando, meio perdido na situação. Que acontece muito também, tá? Quando eu fiz a minha graduação, foi me dado 1 milhão de livros para ler. A minha situação não estava clara. Eu não fui bem orientado, em primeiro lugar. Quando você não é bem orientado, eu não sabia o que era pesquisa, eu não sabia o que era problema, eu não sabia o que era nada. Não sabia o que era objetivo. A gente vai caçando, vai pegando de um ou outro. E quando isso aconteceu, eu tive que, sei lá, acho que foram uns 50 livros. E há 10 anos atrás, a gente não, pelo menos no meu caso, não tinha essa questão de ficar muito atrás de artigo. Né? A gente ia muito atrás de livro. E eu tive que ter acesso a muitos livros até encontrar o ideal. Se eu tivesse essa orientação de, olha, qual é o seu plano de pesquisa? Eu não tive isso. Eu não tive esse encaminhamento. Vamos aqui para 2 exemplos. Como a gente pode fazer o questionamento para encontrar o problema de pesquisa. Na área de vocês, né, que é a área de direito, primeiramente, se o estudante estiver interessado em elaborar uma pergunta de pesquisa sobre direitos trabalhistas, como é que ele vai fazer? Professor Leandro, uma pequena intervenção, você me desculpa. Tem alguns colegas que estão no chat falando que o seu som está um pouco baixo. Teria possibilidade de você aumentar um pouco o volume, por gentileza? Ele já está no máximo. Ele está no máximo, né? Então pode continuar. Eu vou pedir os colegas para tentar aumentar o deles. Muito obrigada, professor. Pode continuar.
certo. Desculpa, gente. Desculpa. Eu não estou nem com o chat aberto, agora que eu vi aqui, ó. Eu vou falando e acabo não prestando atenção no chat. Desculpa. Mas assim, agora eu fiquei preocupado. Eles estão ouvindo melhor agora, porque eu acho que meu fone estava muito perto da boca. Não sei se foi isso. Pode continuar, professor. Tá bom o som. Talvez é melhor os colegas tentar aumentar o som deles. Mas pode continuar que, pelo menos para mim, tá bem audível. Tá ótimo. Bem, vamos lá. Para a área do direito. Se o estudante estiver interessado em elaborar uma pergunta de pesquisa sobre direitos trabalhistas. Qual a pergunta? Como podemos compreender a evolução dos direitos trabalhistas a partir da perspectiva das legislações? Aqui temos o quê? Um fragmento sobre um determinado assunto. Temos um problema. Então, quando ele fizer a pesquisa dele, quando ele for fazer o levantamento bibliográfico dele, vai ser em cima desse questionamento. Como podemos compreender a evolução dos direitos trabalhistas a partir da perspectiva das legislações? Poxa, é isso que está me inquietando. Essa é a lacuna, essa é a abertura, essa é a resposta que ninguém tem, e eu preciso encontrar. Quais são os livros, quais são os artigos, quais são as palestras que têm assuntos em relação a esse fragmento que eu separei, que me inquieta, que não existe resposta ainda? Eu acho que a letra ficou muito clara. Vocês estão dando para ler? Desculpa, foi mal, eu coloquei... Ele é muito claro. Está dando para ler? Direitinho? Sim, está dando para ler certinho, professor. Vamos lá. Para a área de administração, um recorte possível dentro da linha temática de administração e marketing pode ser: como possibilitar uma maior rentabilidade de empresas com problemas financeiros a partir de estratégias de marketing. Ora, eu não sei o que é isso, eu não tenho isso me inquieta, isso é algo que não existe ainda resposta na academia. E eu preciso encontrar essa resposta para essa pergunta, porque não existe isso. Então é dessa maneira que eu vou contribuir, encontrando uma resposta para esse problema. Então quem vier depois de mim já vai ter encontrado isso aqui, essa resposta, porque eu vou atrás das respostas para essa pergunta. Recapitulando, então. Recapitulando, não. Estão associados a 4 elementos do plano de pesquisa: despertar o interesse acadêmico e suprir uma lacuna acadêmica. Como assim? A área da qual eu faço parte, ela precisa estar interessada naquilo. Não são pessoas, mas a instituição, o sistema. Porque o que eu vou falar, o meu questionamento é para suprir uma lacuna na academia. Algo que não existe ainda, que não existe resposta. Está relacionado ao interesse político, coletivo ou social. É óbvio. Eu acabei de dizer o seguinte, que nós estamos inseridos dentro de um contexto social e o meu assunto tem que estar relacionado com esses interesses. Interesse pessoal. Como assim? A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta também, né? Algo que esteja no nosso interesse, que acenda aquela chama, que faz com que a gente vá atrás, que deixa a gente apaixonado, louco, alucinado, por descobrir aquilo que está em falta. Então tem que ter interesse pessoal. Vão ter dias, a gente comentou isso semana passada, que a gente vai estar cansado. Terão dias que a gente vai estar desanimado. Então, nessa hora, o interesse pessoal ele conta muito. O interesse pessoal, eu costumo dizer que é a chama, tá? É a chama que arde, que faz com que a gente não desista. Levar a uma pesquisa viável. Como assim uma pesquisa viável? Vai ser uma pesquisa quantitativa, qualitativa? E esse problema vai me levar a fazer uma pesquisa dentro de algo que eu possa, de fato, realizar?
Então, esses 4 pontos precisam ser pensados, né? Despertar interesse acadêmico, estar relacionado com o interesse político, coletivo, social, ter o nosso interesse no assunto e levar a uma pesquisa viável. Então, gente, ficou alguma dúvida em relação ao problema de pesquisa, de como a gente entrar no assunto, como a gente poder extrair esse elemento que é importantíssimo para o trabalho acadêmico? Você está sem áudio. Professor Sancler, você está sem áudio. Sancler, o áudio está... Você está sem áudio. Você está arrumando ali. Repete a pergunta de novo, doutor, para que os colegas vai analisando para eles se manifestarem também. Muito interessante a sua abordagem. Voltou, né? Estou com o áudio já? Sim, agora sim. Pode falar, doutor. Professor, muito interessante a sua abordagem, e ela demonstra assim, que a definição do problema é o ponto de partida para o êxito da produção do trabalho acadêmico, né? E que se você não tem um problema, se você não define um problema a ser resolvido pelo seu trabalho, você não vai estar contribuindo para o avanço da ciência, para o aprofundamento da questão acadêmica daquele tema onde você está querendo trabalhar, né? Às vezes a gente, como orientador de TCC, a gente às vezes encontra muita dificuldade do aluno aceitar isso, que ele tem que definir um problema, né? Às vezes o aluno resolve falar sobre um tema apenas retratando uma situação já consolidada, sobretudo na área do direito, né? E ele não coloca o problema. Uma vez uma aluna tinha decidido fazer um trabalho sobre a Lei Maria da Penha. Eu vi a questão que o senhor colocou aqui e me lembrei desse caso. E ela trouxe um trabalho que não tinha novidade nenhuma. Ela simplesmente falava do que a lei dizia, do que a lei estabelecia. Era um trabalho bastante óbvio, né? E aí eu provoquei essa aluna a refletir qual seria o problema, não é? E aí ela, depois de muito debate, ela acabou optando por falar sobre a evolução histórica da proteção da mulher no direito penal. E o trabalho ficou riquíssimo, foi inclusive objeto de publicação. O trabalho dela foi aprovado com 10 louvor pela banca, né? E era um trabalho no início bastante ruim, porque ele era um trabalho insípido, inócuo, não trazia qualquer elemento novo, né? E eu lembrei quando o senhor colocou essa questão aí do problema, lá da questão da evolução histórica da lei, né? Eu lembrei desse caso, dessa aluna, que inclusive apresentou um belíssimo trabalho ao final, se apaixonou pelo trabalho, se aprofundou, pesquisando desde as ordenações filipinas até as recentes mudanças, como que mudou a perspectiva da proteção da mulher na lei, né? E foi um trabalho realmente muito rico. Isso, mas quando entrou a questão do interesse pessoal no jogo, o jogo virou. Né? Por isso que ele é um dos pilares, sim, dessa questão do programa de pesquisa. E eu quero voltar aqui rapidinho à questão da revisão bibliográfica, porque, assim, você não vai encontrar a resposta para o problema em uma revisão, porque senão você não tem um problema, que fique claro. A revisão vai te dar um direcionamento. E ali, ao passo que você está pesquisando, você vai encontrando as lacunas, você vai confirmando, opa, tá vendo que tem abertura aqui, tá vendo que tem chance de questionamento, de inquietação aqui nesse processo? Esse é o lance da questão da revisão bibliográfica. Ela não se encerra, porque senão você não tem um problema.
A revisão bibliográfica ela vai te dar subsídio para que você sustente aquela inquietação, aquela lacuna que está aberta. Assim, na verdade, você vai confirmar que existe uma lacuna. E ao mesmo tempo que você confirma isso, aquela revisão bibliográfica ela vai te dar elementos para que você chegue à resposta. E é um parto bonito, né? Porque você vai juntando uma coisa aqui, outra ali, quando você chega, olha, é isso. Cheguei a essa conclusão. É muito bonito quando a gente chega nesse molde, né? Assim, quando a gente encerra, né? E, poxa, é isso. Então, a revisão bibliográfica no plano de pesquisa é isso, tá, gente? É você chegar e ir buscando, vendo o que aquilo tem para te oferecer, e você vai ir anotando, e é o quebra-cabeça. Não tem jeito. Eu sei que existem... assim, eu não quero adiantar a nossa próxima aula, mas, assim, o levantamento, a revisão que a gente faz, eu sei que o mundo doido de hoje em dia, né? Tudo é para ontem, várias coisas ao mesmo tempo, e como eu vou ler 50 livros, meu Deus, tal. Mas existem caminhos que fazem com que a gente otimize mais o nosso tempo e a nossa leitura. Você ia falar alguma coisa? Exatamente, professor. Então, a problemática que você trouxe aqui na observação do ocorrido lá no Twitter, juntando a questão da homofóbico, né? Aí o que aconteceu? Você conseguiu ver 3 lacunas, 3 problemas que podem desenrolar a problemática. Então, quando tem a problemática, você consegue desenrolar o trabalho. Bem esboçado, professor. Muito bem, gente. Vocês têm mais alguma outra dúvida em relação ao que a gente discutiu aqui? Professor, Pois não? uma questão que me surgiu aqueles 3 elementos que o senhor apontou para que se defina o trabalho acadêmico, né? Primeiro, qual a contribuição, segundo, qual é o problema, e o terceiro, se há musculatura, se há material bibliográfico disponível que me permita sustentar a minha pesquisa. Essa terceira questão é uma questão que a gente tem muita dúvida. Às vezes o aluno traz um tema fantástico, mas que a gente vê, por exemplo, agora com relação à pandemia, aconteceu muito isso. O aluno queria falar sobre a pandemia, mas a escassez de material, como o tema é muito atual, ainda havia uma escassez muito grande de material bibliográfico. O senhor acha que a ausência a existência de pouco material bibliográfico justificaria abandonar o tema? Ou a gente deveria desafiar essa questão e, ainda que não tivesse material bibliográfico com essa musculatura a que o senhor se refere, ainda assim valeria a pena pela inovação? Olha, você foi no ponto agora, pela inovação. É um tema novo, é um tema que ainda gera muita dúvida. A gente não sabe se pode sair, se a gente pode ir para um show, se a gente pode ou se a gente não pode. A gente não sabe nada ainda de Covid. Se você for parar para pensar, a gente não sabe nada de Covid. Então, quanto mais, assim, olhando para a questão da Covid, tá? Olhando para a situação que nos encontramos hoje, quanto mais pessoas se debruçando, fazendo até mesmo que sejam ilações em relação àquilo que está diante da gente, é importante. É contribuição, é cabeça pensante. São pessoas se debruçando em cima de algo que está tirando o sono. Às vezes, a gente não sabe se... vai ter um show, mas só que são com pessoas vacinadas, mas aí tem uma variante que não só está matando pessoas que são antivax, mas estão matando pessoas que têm comorbidade. E aí, eu vou ou não vou? Sabe? Então, assim, são várias situações que deixam a gente confuso. Então, nesse caso, onde, pela questão da inovação, pela questão de que não existem assuntos que discutem isso de forma profunda, é válido sim a gente bancar, até porque
o que hoje é velho, o que tem robustez, teve uma época que era raso, teve uma época que não era nada. E alguém chegou lá e meteu o pé na porta e fez. Então, assim, a gente precisa dar um primeiro passo. Mas, claro, que tem a questão da razoabilidade, né? A gente não pode fazer também abrir grandes concessões, porque existem questões de responsabilidade. Mas a gente precisa dar um primeiro passo, a gente precisa, sim, trazer a discussão à luz, pelo menos. Eu acho, sim, que é válido dar continuidade. Até porque, quando você diz, o assunto é interessante, por que abandonar? Perfeito. Respondi, professor? Respondido, muito bom. Então, muito bom. Posso fazer uma última pergunta? Fique à vontade, a gente tem tempo ainda. Uma outra questão que surge muito sobre a questão da definição do problema, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Às vezes o aluno ele quer trazer ele quer realizar um trabalho acadêmico como uma catarse pessoal de um drama vivido, né? Então, a aluna quer falar sobre Lei Maria da Penha, porque foi vítima de uma situação de abuso, né? Alguém quer falar de estupro porque foi vítima de estupro, e aí transforma o trabalho quase que num vale de lágrimas, né? Com todo respeito à dor, como é que fica essa questão do distanciamento acadêmico, do distanciamento crítico que o autor deve ter em relação ao seu trabalho, ao seu objeto de estudo, na questão da definição do problema, professor? Olha, que pergunta delicada. Muito delicada, porque, assim, ela esbarra nisso aqui, ó. Interesse pessoal, que ele precisa existir no processo acadêmico, né? No processo de problema acadêmico. Quando você vê hoje os grandes pensadores, principalmente que eu vou até começar a me debruçar sobre isso agora, sobre questões racistas, grandes pensadores pretos, né? E certamente todo aquele pensamento da intelectualidade preta tem a ver com os dramas vividos numa sociedade estruturalmente racista. Então, assim, não existe como você se desapegar. A partir do momento que o interesse pessoal, ele também conta neste momento de composição de trabalho, sabe? E, assim, a questão aí já é muito particular, porque cada um sabe a dor que carrega, né? Mas, assim, eu não consigo enxergar algo distanciado do interesse pessoal. É porque tudo, na verdade, chega um momento... É uma história nossa. É algo nosso. Né? Quando você vai ver um indivíduo dos povos originários, certamente o cabelo dele vai falar sobre o seu povo, sobre o genocídio do seu povo, sobre esse extermínio contínuo dos seus costumes e tradições, até seu habitat cada vez mais sendo ameaçado. Obviamente, ele vai debruçar sobre isso até para que uma forma de sobrevivência, uma forma da sua história, do seu povo. Então, assim, eu acho uma situação muito delicada de ser julgada. Não sei se essa expressão seria correta, mas eu também não consigo ver fazendo algo que não seja de interesse pessoal, de algo que a gente esteja realmente imerso. É dessa forma que eu penso. Eu não consigo perceber fazendo algo que não seja de um assunto que nos afete de alguma forma. Perfeito, professor, perfeito.
Muito, assim, tem mais alguma detalhe que você vai querer esboçar? Já são as 18 horas, poderíamos finalizar. Mas fique à vontade se Se quiserem alguém fazer minhas tiver alguma perguntas. pergunta, pode deixar no chat. Doutora Patrícia, em primeiro lugar, eu queria parabenizar Vossa Excelência como pesquisadora doutora pela excelente condução da aula, né? De forma firme, leve e muito proativa, viu? Muito bacana. Descobrimos uma vocação, hein? Obrigada, doutor. Doutor Leandro, aproveitando, para os colegas que entraram depois, muito obrigada por ter abrilhantado essa tarde com esse módulo 2 sobre a construção da problemática e de definição do escopo. Convidando aos alunos também que estão presentes, né, que também possam também estar participando do terceiro módulo, que vai falar sobre o levantamento bibliográfico, né, fontes de referência, que vai ser no dia 12/3, daqui 2 semanas, como já foi mencionado. E para os colegas, esse é o professor Nunes, né? Professor Nunes, da Bahia. Ele é um gigante da revisão, formado em comunicação social, revisão e produção, texto acadêmico. Eu vou até ler aqui, que é tanta coisa, eu vou até ler aqui, ó. Normativas, a BNT, Vancouver, gramática e escrita acadêmica. Então, um currículo bem extenso, e é uma honra, professor, tê-lo aqui, e vamos estar esperançosos também, esperando o módulo 3, tá bom? A gente fica muito feliz. Gente, aqui, ó, então, aqui, os meus contatos estão aí, né, em tela, que eu deixei de passar na semana passada. Eu, muito lisonjeado, foi uma semana muito difícil para mim essa semana, eu estou realmente muito cansado, tá? Mas, assim, eu gosto do que eu faço, eu estou revisando, apareceram textos para revisar em 24 horas, assim, foram 5 textos para 24, 48 horas, sabe? Então, assim, realmente algo muito desgastante, mesmo eu gostando, né? Eu costumo dizer que eu estou sem vida social, já tem um bom tempo, preciso de um descanso, mas é algo que eu gosto, e estar aqui para mim é uma honra, tá? É uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, como eu falei semana passada, eu quero deixar aqui um relato sobre escrita. A gente vai entrar ainda nessa questão um dia, espero, né, ser convidado para falar sobre escrita acadêmica mesmo. Por favor, vocês que estão escrevendo, tomem muito cuidado com as repetições. É algo muito sério, gente. Eu costumo dizer assim, vou fugir um pouco, tá, Sancler, Patrícia, me permitam. É porque é algo que tem me deixado muito preocupado como revisor. Eu sempre digo o seguinte, você não precisa ser um Jorge Amado, você não precisa ser um Machado de Assis, um Dostoiévski para escrever. Não, esses homens são gênios, são entidades, deixem eles lá, tá? Não precisam querer imitá-los. Mas existem caminhos que fazem com que nossa leitura, que nossa escrita, ela seja convidativa. Lembrem-se que pessoas vão ler o seu trabalho. Então, toma cuidado com a repetição. Muito por isso, assim como todo parágrafo começando dessa forma. Muito eco, balão, mamão, melão, tal, fica até infantil. Então, assim, são erros crassos de pessoas que estão fazendo dissertação, pessoas fazendo tese, e é preocupante, porque a gente acabou de falar aqui de problema de pesquisa, que é justamente essa inquietação, que é essa lacuna, que é para preencher uma lacuna que está aberta, que questionamentos que ainda não foram resolvidos. Mas como é que a gente vai poder resolver se não tiver ninguém para ler? Porque se você escrever dessa forma, ninguém vai querer ler. Talvez você não seja nem aprovado. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado de não ficar repetindo, de com certos vícios. É algo muito preocupante. Só para finalizar, eu faço trabalho de revisão gramatical. Mas, às vezes, eu tenho que mudar a proposta para o cliente e fazer o copydesk. Sabe o que é copydesk? Reescrever. Tem que chegar para ele, fulano, eu tenho que reescrever o seu trabalho. Você aceita? Então, a gente vai ter que mudar o preço. Porque o seu trabalho está ruim. Outra coisa, quando eu falo, você é muito grosso, está sendo grosso, está sendo antiético. Não. Até porque dê o seu trabalho para outra pessoa ler. Para ela dizer que está ruim ou bom. Dê. Para ter um outro olhar. Pode ser um revisor, pode ser quem for, mas dê o seu trabalho para uma pessoa de confiança.
para ler o seu trabalho. É sua vida ali que está em jogo. Literal, é sua vida, porque é sua profissão, é seu nome. Então, assim, tomem cuidado com essa questão no momento de escrever. Repito, a gente não precisa ser gênio para escrever, mas a gente precisa ter um cuidado de não cair em certas armadilhas. Enfim, é isso. Parabéns, professor, parabéns. E uma observação gloriosa. Acredito que todos que estão aqui também pensam da mesma forma. Tá bom, gente. Agora são exatamente 18h05, o professor Sancler ele vai encerrar a aula, né, professor Sancler? Tem alguma coisa para estar mencionando a mais, professor? Não, é apenas avisar que nós estaremos disponibilizando. O professor Nunes gentilmente cedeu o material da primeira aula. Nós imaginamos também que vamos ter esse privilégio na segunda aula e vamos estar disponibilizando para os alunos que não puderam também estar no dia de hoje a gravação, tá certo? Uhum. Professor, agradeço imensamente a sua rica contribuição e esperamos no dia 12 de março fecharmos com chave de ouro e que desse curso frutos maravilhosos possam sair sob a forma de belos trabalhos acadêmicos, viu? Muito obrigado ao senhor, muito obrigado, Patrícia, nossa pesquisadora, tutora, muito obrigado pela condição dos trabalhos no dia de hoje. Obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite para todo gente. mundo. Bom fim de semana. Tchau. Boa noite.